Você vai para lá direto? Não, eu estou perto da Praça Mauá. Se a gente conseguir, o Alex, o Marco. Tá, então, para a gente não perder tempo, começar aqui a conferência, eu vou pedir para você, Ivana, você ver, então, quem é que está gravando, porque como eu vou estar aqui, para eu poder saber que horas eu vou sair, né? Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar agora. Um prazer enorme aqui, né, de ter aqui, apesar de a gente estar já desde cedo aqui, mas é uma experiência muito grande. O Turim já tinha topado participar do seminário, mesmo antes da gente convidá-lo para fazer a conferência, e depois conversando com a Ivana e a gente vendo a programação, o tema do seminário, né, sendo a ideia da escrita do futuro. A gente achou que tinha todo sentido convidá-lo para fazer a conferência com uma reflexão sobre a questão do tempo, né? Que trouxesse essa reflexão para essa comemoração, para essa reflexão que a gente está fazendo, o seminário, inclusive, chamando a escrita do futuro, né? E, enfim, eu já vi o Turim falar disso lá naquela vez, né, o João lá com a gente lá em Guarulhos, enfim, leio muita coisa que o Turim escreve sobre isso, sei que ele está se dedicando bastante bom, desde lá do seu Silvio Romero, das tessituras do tempo e tal, ele se dedica a essa reflexão, então és muito bem-vindo aqui, né? O Turim, para quem não conhece, o Turim é professor associado atualmente da Unirio, né? É um parceiro nosso aqui da PUC, né? Henrique, de todos nós, professores, principalmente aqueles que tenham um gosto pela teoria da história, pela história da historiografia, enfim, pela história intelectual. O Rodrigo está sempre aqui com a gente, conversa, bancas, enfim, a gente tem uma interlocução bem legal. E acho que é isso, te agradecer muito por você estar aqui e passar a palavra para você. Você tem aí, acho que um tempo, sei lá, 1 hora, o tempo que você, depois que o Turim acabar, a gente pode abrir para, se você topar, para fazer algumas perguntas, tá bom? Obrigadíssimo, Turim. Obrigado, mas tirar aqui e falar melhor. Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Maísa e da Ivana para participar do evento. Estava previsto para eu participar da mesa agora que aconteceu. É sempre bom compartilhar a mesa, não ficar sozinho na mesa. Enfim, então, na oportunidade de poder falar um pouco maior, eu preparei, então, trouxe um texto um pouco maior para tentar compartilhar algumas reflexões. É um prazer rever colegas, né? O Paulo, que é um grande especialista de tempo no Brasil, acabou de lançar um livro que já é uma referência incontornável para a gente pensar a questão da temporalidade. Enfim, é um prazer voltar para a PUC, que é a minha segunda casa aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre venho para cá, sempre volto, tenho diálogos, amigos muito próximos aqui. O que eu vou apresentar, para não me alongar demais, assim, é uma reflexão que eu vim preparando desde o final do ano passado, até o final do ano passado, voltada um pouco para esse momento, né, para essa questão do bicentenário, que fez parte de um dossiê organizado por colegas da USP, em estudos avançados, cujo objetivo era pensar esses tempos da independência em 3 momentos, né, o tempo da soberania, o tempo da modernidade, né, do centenário de 22, e o tempo da crise. Né? Então, pensar esses tempos em 3 chaves, e eles me chamaram para tentar elaborar uma reflexão, principalmente sobre esse terceiro tempo, o tempo da crise. Então, a reflexão que eu vou apresentar aqui é um pouco fruto disso, e depois a gente pode conversar a respeito das implicações, das questões que isso possa levantar. Se as comemorações do primeiro centenário da independência ancorados no pressuposto da existência da nação pelos próximos 100 anos, hoje, talvez o que mais nos afaste daquele tempo
é o fato de que essa certeza não está mais dada. Dito de outro modo, o futuro, ou antes, a ameaça tangível da sua ausência, o distancia daquele passado. Ainda que de modos diferentes, tanto nos processos de independência, em meio à própria formação do Estado-nação, como em 1922, com os ímpetos modernistas e modernizantes, o futuro figurava como pressuposto, ofertando um quadro formal de experiências possíveis e orientando-lhes o sentido. Seja pela lógica da regeneração do passado glorioso português, seja pela lógica da aceleração do progresso nacional, os horizontes de expectativas tinham no pressuposto da existência do futuro a condição de possibilidade de suas temporalizações. Hoje, essa evidência do futuro dissolveu-se, seja o futuro nacional, seja o futuro planetário, cada vez mais entrelaçados. No mesmo momento em que o Brasil batia recordes seguidos de queimadas e de desmatamento, em meio a uma pandemia, foi lançado o 6º relatório do painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, indicando que o planeta chegará ao aquecimento de 1,5 graus Celsius 10 anos antes do previsto, já em 2040, podendo bater os inabitáveis 5,7 graus até o final do século, causando com isso a 6ª extinção em massa. Nesse cenário, não apenas as civilizações redescobrem imortais, para parafrasear Paul Valéry, como é a própria história que entra em uma nova condição, aquilo que Gunther Anders denominou de o tempo do fim. Um tempo onde o futuro é irremediavelmente colocado em questão pela própria ação humana. O que não quer dizer, bem entendido, que não haja imagens de futuro disponíveis e em circulação. Elas existem e muitas. Grande parte da imaginação coletiva parece transitar hoje, no entanto, entre a constatação empírica desse futuro ameaçado e a assombração bastante real de distopias autoritárias, pós-humanas e pós-planetárias vendidas como as novas últimas alternativas infernais possíveis. O que realmente diferencia a situação atual não é, portanto, a ausência de imagens de futuro, mas antes a perda da evidência de sua própria existência. Ele não é mais um pressuposto ao qual possamos nos agarrar em meio ao naufrágio. A perda dessa evidência do futuro se manifesta de diferentes formas e em diferentes âmbitos. Da sempre presente ameaça nuclear, e agora recuperada com a guerra da Ucrânia, à emergência da crise climática. Do investimento na exploração ou fuga espacial, promovida por bilionários, ao ressurgimento de experimentos neofascistas e negacionistas, com toda a sua pulsão de morte, da escala planetária às fronteiras nacionais. A eclosão da pandemia da Covid-19, somada às reações desastrosas e, como no caso brasileiro, de caráter genocida dos governos, veio catalisar ainda mais sensações como as de incerteza, insegurança, fragilidade, medo, mas também raiva e ressentimento, constrangindo nos horizontes de expectativas dos grupos sociais. Uma pesquisa recente, promovida pelo Museu da Manhã, indicou que 77% dos jovens manifestam incerteza em relação ao futuro. Em outra pesquisa, constatou-se que 69% dos brasileiros acreditam que o país está em declínio. A mesma pesquisa revelou que 80% consideram que a economia é gerida em benefício apenas dos mais ricos e poderosos, assim como 78% não veem os partidos políticos como entidades que representam os interesses da população em geral. Um contingente equivalente, de 74%, acredita que apenas um líder forte pode fazer frente a essa situação, de preferência quebrando as regras, eu cito, do sistema político. Essa percepção, certamente, não é desvinculada do diagnóstico apontado pelo relatório da riqueza global de 2021, publicado pelo Banco Credit Suisse. Quase a metade da riqueza do país, 49,6% para ser específico, concentrou-se nas mãos do 1% mais rico da população. Por fim, para mais de 90% dos brasileiros, o aquecimento climático é uma realidade, enquanto que 80% considera a situação muito grave. Por mais que essas sondagens possam ter suas limitações e problemas, elas não deixam de apontar para o cenário atual de descrença em relação ao futuro, assim como para a consciência da precariedade da sua existência.
um lema político como o de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, formulado no auge da crença da modernidade desenvolvimentista, hoje tenderia a causar muito mais pânico do que esperança. Do mesmo modo, o mote Brasil, País do Futuro, passou a assumir no cenário internacional um sentido inverso ao figurado originalmente, representando uma espécie de vanguarda mundial do retrocesso, indicando, inclusive, uma distópica brasilianização do mundo. Em meio ao tempo da catástrofe, no entanto, outros tempos reemergem com uma força renovada, não como futuros substitutos dentro de uma monocultura temporal da modernidade, mas antes como outros modos de temporalização, outros tempos e corpos que sempre estiveram presentes, mas que nunca puderam preencher devidamente o espaço semântico e o tempo previstos por conceitos como cidadania, representação e soberania. Tal como hoje, com as ferramentas da inteligência artificial, como corretores gramaticais ou reconhecimentos faciais, que prevêem a presença do gênero masculino e do rosto branco em seus algoritmos, aqueles conceitos forjados nos processos de independência e na construção dos Estados-nação circunscreveram a universalidade de sua linguagem e de suas constituições às singularidades de suas formas de reprodução histórica. A promessa da conquista da cidadania, assim como a possibilidade de exercer a soberania sobre seus próprios corpos e territórios, foram sistematicamente adiadas, vetadas, rompidas, em função de uma outra cidadania plena, hoje, nas figuras do cidadão de bem, do patriota, assim como em nome de uma soberania útil, a do Estado e seu controle. Se a modernidade, como afirmou Coselli, é marcada pela tendência histórica da democratização dos conceitos, é necessário entender que os limites desse processo estão inscritos em sua própria forma de universalização, marcados por uma temporalização singular. A horizontalidade desse tempo singular, inscrito no projeto nacional, produziu, no mesmo movimento, uma hierarquia verticalizada de outros tempos. Enquanto eram apagados ou hierarquizados, os tempos das sociedades indígenas, dos negros, dos trabalhadores precarizados, das mulheres, da natureza, de todos aqueles que não cabiam nas projeções conceituais do cidadão, da soberania e da liberdade, serviam como condição de possibilidade para a narrativa daquela singularidade nacional. A força desse tempo singular está na promessa. A força desse tempo singular está na promessa que ele guarda, em seu poder de ser sempre adiado, criando um vínculo de espera e de dívida. Da espera do futuro grandioso, desenvolvimentista, ao imperativo sacrificial da austeridade neoliberal, a promessa esconde a hierarquia que é reproduzida no ato mesmo de sua enunciação. É nesse sentido que J. Mubassi, em diálogo com Denise Ferreira da Silva, qualificou os corpos negros e indígenas como máquinas do tempo, uma vez que eles não cabem na sequencialidade da temporalidade moderna nacional, ao mesmo tempo que a possibilita. O tempo da promessa, para esses outros hierarquizados, é a temporalidade de uma dívida impagável, que se reproduz como modo de expropriação e forma de produção de valor, ligando, tal como uma fita de Moebius, o passado da plantation ao presente das dívidas financeiras dos precarizados do neoliberalismo. A perda da evidência do futuro, nessa chave, antes de ser entendida como uma ruptura singular e sem precedentes, deve ser relativizada, ou ao menos perspectivada, em função desses outros tempos implicados. Qual o futuro, cara branca? E aqui nos deparamos com o núcleo das tensões que marcam hoje, em seu bicentenário, o lugar da herança conceitual do projeto de Estado-nação brasileiro. No mesmo movimento em que aquele futuro da promessa se torna opaco e incerto, tendo sua própria existência colocada em questão, a estrutura temporal singular que fundava é cada vez mais tensionada por esses outros tempos que lhe eram subordinados. Não por acaso, reemergiram também com força movimentos reacionários que buscam refundar a nação,
contra a degeneração do presente. Na ausência da evidência de um futuro, em nome do qual retomar o tempo da promessa, é no investimento em um passado nostálgico do império escravista, da ditadura militar, que eles buscam capturar os afetos precarizados ou ressentidos do presente. Quando uma organização como o Instituto Brasil 200 conclama que foi Dom Pedro I que nos fez livres, repete-se aquele mesmo gesto de universalização da singularidade, escamoteando-se a condição de possibilidade de sua monocultura temporal, uma liberdade fundada na escravidão. Do mesmo modo, quando então o candidato à presidência prometeu em alto bom som que cada cidadão, eu cito, vai ter uma arma de fogo dentro de casa, que não vai ter 1 centímetro demarcado para a terra indígena quilombola, comparando esses últimos com cabeça de gato, ou ainda, que se dependesse dele, retomaria execuções como realizadas durante a ditadura, ele deixava claro um projeto de reatualização da singularidade temporal, uma nação, um povo, um território, e a consequente exclusão e mesmo extermínio daqueles outros tempos que ameaçavam. Não por acaso, a celebração do 7 de setembro de 2021, não sei se se lembram, chamada pelos apoiadores de A Nova Independência, foi vivenciada nacionalmente com a expectativa de um golpe de Estado, a partir do qual se aceleraria a promessa de resgate de um passado perdido. Então, portanto, não são de futuro, a gente disputa, mas são formas de recuperação de um passado. A perda da evidência do futuro faz revelar, assim, a coexistência tensa entre esses tidos tempos que constituem hoje a sociedade brasileira, assim como suas diferentes formas de se relacionar com a herança conceitual do Estado-nação. Os tempos dos povos indígenas, da população negra, das mulheres, do LGBTQ+, dos trabalhadores precarizados na natureza, mas também os tempos do neoliberalismo, do patriarcalismo, da elite tradicional, do ressentimento de parte da classe média, dos neofascismos. Nesse sentido, talvez pudéssemos identificar como a marca principal desse tensionamento uma profunda dessincronização dos tempos sociais. Isso implicaria dizer que a sincronização promovida pelas instituições do Estado-nação, com a justificativa de gerar, nas palavras de Bonifácio, um todo homogêneo e compacto, já não é capaz de encontrar uma estabilidade dentro da hierarquização dos tempos que a compunham. Desde o processo de independência, a legitimidade da soberania do Estado dependeu do estabelecimento de formas de sincronização da cidadania com a representação política, assim como da economia com as demais esferas sociais. Esse processo de sincronização, e, portanto, também de exclusão e hierarquização, se deu através de uma série de ações e de mecanismos, das legislações eleitorais, as formas de acesso a serviços públicos, da regulação do trabalho, a institucionalização de um sistema de ensino, da planificação econômica, às políticas de memória. No cenário atual, marcado por um fluxo global acelerado do capital financeiro, pelas novas tecnologias de comunicação, por reivindicações sociais e reconhecimento de diferentes grupos sociais, pela urgência da crise climática planetária, torna-se cada vez mais difícil para os Estados exercerem esse papel de sincronização dos atores sociais. É nesse sentido que alguns autores qualificam essa dessincronização de tempos como o tempo da crise. Helge Jorgenheim e Einar Wiggen, por exemplo, apontaram como a noção de crise veio substituir a noção de progresso como forma de historicização das sociedades contemporâneas. O que significa dizer que diferentes processos históricos, como a economia ou a política, passaram a ser sincronizados, não mais como continuidades, mas antes como uma série acelerada de descontinuidades e rupturas. Esse tempo da crise também se manifesta na própria conjunção atual entre a sociedade e tecnologia. Na arquitetura das novas mídias, como destacou o Wendy Chen, os indivíduos, ou melhor dizendo, os usuários, são capturados por uma temporalidade da crise. Ao mesmo tempo que essas plataformas produzem forte engajamento e empoderamento, via likes, compartilhamentos, etc., elas também condicionam os usuários a atualizarem-se constantemente no ritmo
da aceleração algorítmica do feed de notícias. A temporalização disruptiva das plataformas converge, assim, não por acaso, com aquela forma de historicização pela crise das sociedades contemporâneas, servindo como seu suporte mais efetivo. A experiência da duração, na qual autoras como Hannah Arendt viam a base da constituição de um espaço público, é dissolvida na efemeridade do tempo da crise, com seu presentismo acelerado. O sentido de crise que se apresenta nesse cenário não remete mais à dimensão hipocrática do ponto crítico, no qual a doença encontra-se no momento de resolução, assim como também não significa um intervalo de passagem ou de brecha entre diferentes momentos ou épocas históricas. O que parece se colocar hoje é a crise como modo próprio de governamentabilidade da aceleração desincronizada da sociedade contemporânea, ou seja, a crise como projeto de gestão das temporalidades. Se o uso estratégico da crise remonta ao modo neoliberal de governança das últimas 3 ou 4 décadas, governos recentes, como os de Trump, de Bolsonaro, entre outros, mostraram que essa sincronização pela crise pode ganhar novas formas e proporções. Por meio das plataformas digitais, esses agentes capturam o presente, vampirizando a atenção e a agenda pública em função de uma série não processual de eventos por eles mesmos produzidos. As recorrentes falas polêmicas, na verdade racistas, homofóbicas e negacionistas, as falsas polarizações, as mudanças abruptas de posição e as ambiguidades dos enunciados, sempre passíveis de serem desmentidos, né? As mímeses inversas, todos esses recursos são usados na construção de uma temporalidade disruptiva, incapacitando articulações mais robustas entre passado, presente e futuro. As mídias tradicionais, as instituições, os diferentes agentes, ainda que de modos distintos, acabam sendo sincronizados por esse tempo da crise, mobilizados a reagirem à série acelerada de eventos e contribuindo, desse modo, para a sua própria ressonância e reprodução. A temporalidade da crise funciona, portanto, como uma paradoxal sincronização dos tempos desincronizados da sociedade contemporânea, mas uma sincronização negativa, por assim dizer, pautada menos por um projeto de futuro, que se sedimenta como experiência histórica, do que por uma série de reações efêmeras e sempre atrasadas. Entender a crise como estratégia de sincronização implica, acima de tudo, considerar também aquilo que ela busca neutralizar, a sedimentação e a duração de outros tempos que a ameaçam. Afinal, a perda de força do futuro como sincronizador dos tempos sociais veio associada, como eu disse, à intensificação das demandas de reconhecimento dos outros tempos. Nesse sentido, é importante ressaltar que nós não vivemos apenas uma desincronização de tempos, mas, acima de tudo, um profundo conflito de tempos. Identificar as tensões temporais contemporâneas apenas como uma desincronização implicaria, implícita ou explicitamente, prognosticar a sua superação por uma nova forma singular de sincronização, promovida, seja por experts, reatualizando o imperativo neoliberal e neo-evolucionista da adaptação, seja por líderes que encarnariam em si a síntese de uma nova unidade qualquer. Pensar em conflitos de tempos, por sua vez, implica reconhecer as diferentes tessituras dos tempos implicados, seus ambientes, seus agentes, suas tensões, assim como buscar modos e formas institucionais possíveis desses tempos conviverem sem se anularem ou se reduzirem uns aos outros. Implica considerar, enfim, se é possível pensar a nação para além da singularidade temporal que a fundou. Essa coexistência conflituosa de tempos pode ser visualizada em função do modo como diferentes agentes humanos e não humanos se colocam e são colocados hoje diante da herança conceitual do Estado-nação brasileiro.
Conceitos como cidadania, representação e soberania, que articularam em diferentes momentos e com distintas configurações as formas e os sentidos da relação entre Estado e sociedade, tornam-se hoje objetos de uma intensa disputa e mesmo de rejeição, protagonizadas por diferentes agentes em diferentes ambientes. A temporalização da espera e da dívida parece não encontrar mais espaços de sedimentação no cenário contemporâneo brasileiro. A perda da evidência do futuro se revela, nessa chave, tanto na implosão do tempo conciliatório da nova república, como na emergência do tempo planetário na história nacional, expresso pelos efeitos da mudança climática. Em ambas as dimensões, que agora se entrecruzam de maneira decisiva, a singularidade temporal da nação é profundamente colocada em questão. Vou entrar aqui todo um processo que a gente veio vivendo desde 2013 para cá, que, segundo alguns autores, representaria o fechamento de um ciclo político da história brasileira, né? Mas só apontar aqui algumas dimensões desse processo, né? Que diz respeito ao tempo da nova república e suas tensões. No mesmo movimento em que a redemocratização apontou para um processo real de ampliação do espaço da cidadania, dentro dessa temporalização da cidadania e futuro, foi se implementando também todo um aparato legal, conceitual e institucional que restringia e mesmo subvertia aquela ampliação. A intensificação de políticas econômicas, a implementação de toda uma nova razão do mundo neoliberal, continuadas mesmo na coexistência com aspectos desenvolvimentistas e redistribuição social, acabou por gerar efeitos estruturantes no modo como se experimenta cotidianamente as dimensões da cidadania, da representação e da identidade coletiva. O consumo como modo de acesso a serviços, direitos, a financiarização da vida cotidiana, as mudanças no mercado de trabalho, privilegiando a responsabilização individual, a concorrência e a flexibilização, a adoção das lógicas de um novo gerenciamento público. Todos esses fatores foram determinantes em vampirizar os conceitos modernos da experiência sociopolítica, formatando um novo tempo precário. Os efeitos dessa reestruturação social neoliberal e sua individualização empreendedora não deixariam de se voltar contra os efeitos daquele movimento de expansão da cidadania. Junto com a incorporação de um ethos empreendedor e de uma visão concorrencial de sociedade, formou-se o ressentimento por parte de determinados grupos sociais, acusando as políticas sociais e de reconhecimento de violar as regras do jogo do puro mercado, impedindo com isso o sucesso do bom empreendimento do bom cidadão. Grande parte dos movimentos recentes da extrema-direita, em sua diversidade, alimenta-se desse duplo vínculo entre a ética do empreendedorismo e o ressentimento social, caracterizando hoje a relação estreita entre neoliberalismo e neoconservadorismo. O tempo da promessa de um Estado social e democrático, previsto na Constituição, acabou sendo atravessado pelo tempo concorrencial, autoritário e individualizante do neoliberalismo empreendedor. Além dessa reestruturação do tecido social e das tensões dali resultantes, por meio desse tempo da promessa da expansão da cidadania, essa reestruturação socioeconômica, o horizonte de expansão da cidadania também foi acompanhado pela continuidade, pela intensificação de um aparelho policial repressor oriundo da ditadura. O investimento no discurso da criminalidade urbana, intensificado a partir das décadas de 80 e 90, não apenas serviu para garantir a permanência de uma estrutura policial militarizada, como também passou a determinar a pauta política e midiática, orientando as disputas eleitorais. O resultado, como as estatísticas são eloquentes em mostrar, foi a criminalização das periferias, o assassinato sistemático e desresponsabilizado de jovens negros e a exploração e a explosão da população carcerária. Segundo os dados do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2021, 78% dos mortos pela polícia no Brasil são negros, assim como são 66,3% da população carcerária, isso quando há informação racial disponível.
Um dos resultados desse gerenciamento espacial e racial da cidadania tem sido a incorporação legal e mesmo constitucional de elementos do estado de exceção, reforçando o perfil de um estado securitário. Da Lei de Segurança Nacional, herdada da ditadura, passando pela Lei Antiterrorismo, de 16, até os projetos do governo atual para desresponsabilizar a violência policial, o Estado cada vez mais legitima mecanismos de violência e repressão. Essa internalização constitucional de exceção, com a justificativa de prever abusos e de combater atos terroristas, acaba por conferir uma estrutura jurídica à violência do Estado contra grandes parcelas de sua população, sedimentando cada vez mais a sua normalização social e a sua banalização semântica. Portanto, ao lado da promessa de expansão da representação social no Estado, promovida pela Constituição e pela pressão dos movimentos sociais, instaurou-se também um reforço do seu braço forte, de contenção, visando gerenciar os riscos sociais da desintegração de sua coesão e hierarquias temporais. A perda da evidência do futuro aqui se transforma no horizonte de uma ameaça que constringe o presente e que deve ser constantemente antecipada e contida. O tempo da expansão da cidadania, portanto, conviveu, em grande medida dependeu, da instauração desse outro tempo da repressão e da violência nas periferias. Um dos efeitos dessa condição, em certa medida não previsto, foi que o próprio Estado foi sendo vampirizado pela lógica produzida em suas margens, absorvendo aquilo que Gabriel Feltran denominou de formas elementares da vida política. Uma razão miliciana, que reduz a vida política cada vez mais ao estado de violência bruta, não apenas tomou conta das forças policiais, já estava presente, mas ingressou nas próprias instituições políticas e administrativas do Estado. Cito Gabriel Feltran, o que antes era rotina do poder nas favelas e periferias, então tende a se democratizar. Não foi fazendo o controle desses pobres, afinal, que os homens de bem e seus leais policiais aprenderam como opera o poder? Termina a citação. Diante desse cenário, talvez caiba perguntar em que medida o golpe parlamentar de 16, a corrupção do bolsonarismo e das extremas-direitas, a sua normalização e banalização semântica, representam, talvez, não apenas o fim da nova república, como defendem alguns autores do Brasil contemporâneo, mas, acima de tudo, um ponto de fissura, ou, ao menos, de esgarçamento das condições de uma nova sincronização nacional por meio da crença no modelo moderno de temporalização da cidadania. As noções de cidadania e de liberdade, que formam boa parte da extrema-direita contemporânea, explicitam sem o menor pudor o seu caráter restritivo, excludente e violento. O tempo da nação que é acionado por esses agentes, como já dito anteriormente, é o tempo de um passado nostálgico, no qual a relação entre cidadania e Estado era bem circunscrita. Não espanta, nesse sentido, o sucesso atual que empresas como a Brasil Paralelo têm entre esses grupos, resgatando e atualizando uma visão histórica ou cientista extremamente conservadora, marcada pelo patriarcalismo, pelo autoritarismo, por uma certa visão do cristianismo. A diferença crucial, me parece, entre esses passados evocados e o presente é a perda da evidência do futuro, novamente. Hoje, já não há a garantia formal do futuro através do qual uma ideia de cidadania, de nação, possa ser temporalizada enquanto promessa, justificando o presente e seus sacrifícios. A circunscrição da cidadania da extrema-direita atual se apresenta claramente como a reprodução contínua de um estado de exclusão e de exceção, sem visão de futuro clara e mobilizada pela ameaça constante a ser combatida e gerenciada. De todo modo, enquanto que no passado a temporalização moderna do futuro podia servir como mecanismo de mediação para legitimar projetos de conciliação e sincronização nacional,
Hoje parece que cada vez menos essa forma de temporalização tem a força suficiente para produzir uma nova convergência de tempos. O caso da extrema-direita, do bolsonarismo, é nesse sentido apenas a manifestação mais brutal, nihilista e suicidária dessa condição contemporânea, fortalecido pela capacidade tecnológica de sincronizar negativamente as diferentes temporalidades sociais. Mesmo sem a existência dessa extrema-direita, no entanto, os conflitos temporais que atravessam a sociedade brasileira parecem distantes de encontrar algum ponto de fuga comum, onde pudessem se sincronizar de modo mais ou menos durável. Afinal, como já foi dito, os modelos modernos da temporalização da cidadania também não deixam de ser profundamente tensionados pelos vários movimentos sociais. O tempo da espera e da dívida, longe de servir novamente como meio de apaziguar, cada vez mais é contestado em função de outras formas de temporalização, enraizadas em espaços distintos. A reivindicação de autonomia dos povos indígenas, as demandas de reconhecimento e de reparação imediatas e efetivas por parte do movimento negro, as contestações feministas e LGBTQ+, do sistema patriarcalista e de sua violência cotidiana, a iminência de um colapso ambiental, todas essas forças recusam ingressar novamente no tempo singularizante da espera e da dívida. Não há mais tempo. Esse conflito de tempos leva, no limite, à implosão do próprio conceito moderno de história que fundou o Estado-nação. Afinal, como oferecer sínteses dos diferentes tempos que compõem o território nacional, quando a própria condição de temporalização moderna, o futuro, não está mais dada como pressuposto? Quais os efeitos disso para a temporalização do Estado-nação e dos povos que habitam esse território? No lugar da busca de novas sínteses que preencham o futuro da temporalização moderna, o que talvez experimentamos hoje seja um duplo desafio, estreitamente interrelacionado: garantir a própria existência do futuro e, como condição disso, produzir novas formas de habitar os tempos, distintas daquelas que herdamos do passado. Na medida em que o tempo da promessa e da dívida sempre dependeu da necessária abstração das diferentes ambientações implicadas, ele transformava os espaços em meios transitórios de sua realização. Isso incluindo aí o próprio papel da natureza, que eu não vou entrar por falta de tempo. Como que a natureza sempre foi uma condição de possibilidade desse tempo da promessa, pela sua exploração, a sua glorificação ao mesmo tempo, né? Então, como que esse processo de singularidade ele implica também um processo de abstração, de desespacialização do tempo. O que os conflitos temporais e a catástrofe climática trazem como desafio hoje é um processo inverso, de espacialização do tempo. Quanto mais abstrata a temporalidade, mais ela tende à singularização. Quanto mais espacializada, mais ela se mostra em toda a sua pluralidade constitutiva. O que parece certo, contudo, é que os conflitos de tempo que marcam a sociedade brasileira dificilmente poderão ser apaziguados e sincronizados em um novo futuro singular qualquer. No lugar da temporalização da política, iniciada há 200 anos com o processo da independência, o que experimentamos hoje é um cenário de profunda e acirrada politização do tempo. Então, ele passa da temporalização da política, via futuro, para uma politização da própria forma do tempo. A perda da evidência do futuro pode representar, ao final, a possibilidade de realizar um corte naquela fita de moedas da exploração e expropriação da qual sempre dependeu o tempo progressivo e singular da modernidade nacional. Afinal, se o mundo é uma totalidade impossível, como não cansou de nos mostrar Carlos Drummond de Andrade, o Brasil é uma totalidade ainda mais impossível, na qual diferentes mundos existem e resistem, e no limite, nenhum Brasil existe. Obrigado. Obrigada, Turim. Cabeça fica a 1000 por hora. Vamos lá. Muito obrigada mesmo, foi ótimo. Eu vou abrir para vocês, a gente tem tempo, né? São 6h20, né? Temos um tempo
para quem quiser se aventurar. João. Você vai falar antes, é isso? Não, eu passo para vocês. Ah, tá. Não. A gente pode fazer como a gente fez, né? Junta 2 perguntas, 3, e aí o Turim responde, depois a gente faz mais uma rodada. Então, já tem o João, Henrique e Vendê. Desculpa, mas é que você falou, eu vou abrir, eu achei que você fosse falar. Não, eu vou passar depois eu. Tá, obrigado. Rodrigo, meus contundentes parabéns. Quer dizer, foi uma conferência sensacional, né? Você sistematiza coisas que você já vinha esparramando, mostrando, compartilhando conosco em outras ocasiões. E eu queria te fazer um elogio, na medida em que eu tenho capacidade de fazer esse elogio, que você se comporta como um verdadeiro intelectual, isto é, você busca sistematizar, iluminar, organizar e dar coerência para tendências do mundo que nós estamos vivendo. Então, é uma observação de organização, de significação de uma história em curso, e é isso que um intelectual faz, né? Então, meus concludentes, parabéns. E você usou uma série de expressões, e eu acho que elas estão todas muito claras, acho que elas são coerentes, eu não vou contestar nenhuma delas, né? E acho que elas são convergentes, elas fornecem a tessitura da sua argumentação em torno, então, desse diagnóstico negativo. Vou pegar uma delas aqui, vai? A sincronização negativa dos tempos desincronizados. Perfeito, podia ser temporalidade disruptiva, presentismo acelerado, período do futuro. Está claríssimo, está claríssimo. Agora, eu queria colocar um pouco de tensão nesse diagnóstico, e com alguns pontos bem indicativos, né? Veja, Rodrigo, eu concordo completamente com você se desse diagnóstico todo resulta um imobilismo social, uma incapacidade de construção do futuro. Eu concordo que nós estamos vivendo o tempo ou os tempos da catástrofe, sem dúvida. Mas eu não sei se esse é um diagnóstico absoluto. Acho que é uma parte, é uma forma de ver. No entanto, vamos lá. Né? Primeira coisa, eu fiz aqui um exercício rápido, enquanto eu te escutava, de transposição. Se nós estivéssemos no início dos anos 70 aqui, né? Nós teríamos, então, uma crise do capitalismo, com uma volatilidade do capital, uma expansão do neoliberalismo, numa escala até então desconhecida. Nós teríamos guerras terríveis em curso, inclusive com o uso de armas químicas, como o Vietnã. Se nós fôssemos brasileiros, nós estaríamos no meio de uma ditadura terrível, genocida. Se nós fôssemos chilenos, estaríamos à beira de algo semelhante. Né? Se nós fôssemos argentinos, quer dizer, o Vitor é argentino, que está por aqui, né? O Vitor está aqui, sim. Quer dizer, se nós fôssemos argentinos, como o Vitor, mais alguns anos nós também viveríamos uma ditadura terrível, o aquecimento global estaria em curso, quer dizer, diagnóstico dele não, mas nós teríamos condição de fazer um diagnóstico semelhante ao seu, entendo eu, né? Lá nos anos 70. E isso me coloca a questão, então, do quão nova é essa situação toda, que é uma questão bem óbvia. Tem uma originalidade nessa questão, mas eu acho que nem por isso ela deixa de ser interessante. Segundo ponto, será que todas essas situações que permitem o seu diagnóstico, eu acho que é um diagnóstico perfeito, mas também não são sintomas de mobilizações sociais, políticas globais muito poderosas? Porque isso, no plano da experiência pessoal, me surpreende no mundo que nós vivemos. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas com o aquecimento global, mais do que em qualquer outro momento da nossa história. As pessoas estão preocupadas em escancarar o racismo no nosso país. Nosso país é menos hipócrita nesse sentido. As pessoas elas estão mais preocupadas, então, em apontar o dedo para mazelas da nossa história, para heranças malignas do nosso passado. Então, será que tudo isso também, quer dizer, a sua própria conferência não é um sintoma de uma mobilização social, portanto, em direção ao futuro? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, essa é uma questão polêmica, evidentemente. Quer dizer, nós ainda vivemos um tipo de modernidade, tem toda uma discussão se
podemos falar em modernidade tardia, se é pós-modernidade, se é esgotamento da modernidade, crise da modernidade. Se nós defendermos um diagnóstico de que não vivemos mais numa modernidade, mas vivemos num outro tipo de estrutura temporal, aí realmente eu ficaria muito preocupado com o futuro do mundo. Mas, te ouvindo, Rodrigo, me parece que nós ainda continuamos a viver nessa obsessão por uma aceleração temporal e por um esvaziamento de um futuro, quer dizer, um presentismo que torna um futuro sempre nebuloso. Essa é uma característica estrutural da modernidade, embora com fissuras, claro. Porque lá no século XIX, esse futuro poderia ser utópico, poderia ser revolucionário, poderia ser o futuro do progresso, e acho que todas essas noções estão em crise. No entanto, quer dizer, se ainda vivemos na modernidade, para falar de uma maneira bem básica, então nós ainda estamos vivendo um mundo que não foi criado recentemente, né? E talvez isso também nos dê alguma estabilidade. O quarto ponto, eu sei que isso aqui é muito polêmico, mas eu estou cada vez mais convencido disso. O Estado brasileiro tem uma grande estabilidade histórica, não é? Eu estava pensando aqui com a conferência de ontem, do Antônio Bispo, muito interessante, como que ele fala, então, em nome de direitos sociais, com os quais todos nós concordamos, quando ele fala de uma comunidade quilombola, né, que, enfim, que quer viver do seu próprio jeito, reivindica isso, só que ampara isso numa Constituição, que é uma base de constituição de um Estado nacional. Isso desde 1824. O Estado, em 1824, aí não é plenamente nacional, mas essa é uma estrutura de um Estado nacional, uma Constituição. Então, é muito interessante como que o Estado nacional ele é disputado. Assim como a nação brasileira e a identidade nacional brasileira são disputados. Mas nunca ninguém propôs uma outra nação nesse país. Com uma exceção, mas é uma exceção meio remota, que eu conheço. Lá os farroupilhas, uma parte dos farroupilhas, propuseram uma nação sul-rio-grandense, mas nem era unanimidade. Quer dizer, o Estado, a nação e uma identidade nacional, eles são muito disputados. Tem valores inversos, por vezes antagônicos. Simbolicamente, mas também literalmente, a bandeira do Brasil ela é puxada de um lado para o outro, né? Mas ela é disputada. Então, eu vejo uma estabilidade muito importante do Estado, da nação e da identidade ao longo de 150, quase 200 anos. Talvez esse seja um dado para se considerar. Se no momento nós estivéssemos vivendo projetos alternativos de nação, não alternativas de nação brasileira, mas alternativas à nação brasileira, eu acho que nós também ficaríamos mais preocupados. E, finalmente, o quinto ponto, e aí eu te faço uma pergunta, né? E as redes sociais, hein, Rodrigo? Porque eu acho que aí nós temos algo novo, né? Será que a catástrofe não está alojada nas redes sociais? Desculpa falar de uma maneira básica. Eu não estudei o assunto, eu sou apenas um observador do mundo com as armas que eu tenho. Quer dizer, não tinha redes sociais nos anos 70. Não tinha redes sociais nos anos 80. Será que a grande novidade e o fator preocupante nessa desestabilização de tempos como enraizamentos sociais, e tempos como forças sociais em direção à construção do futuro, não está nessas redes sociais? E me chamou a atenção que você não as mencionou, ou se o fez muito de passagem e me escapou. Você não gostaria de refletir um pouco conosco aqui sobre as redes sociais dentro desse seu diagnóstico? E, claro, comentar qualquer coisa que você tenha achado interessante. Estou pensando alto com você. Muito, muito obrigado. Acho que é melhor. Se tem são eu não sei, são tantos pontos que eu fico pensando se talvez não valesse a pena. Vai, Turi, reage. Desculpa se eu exagero. Não, Depois a é gente, interessante. depois a gente então abre e entendeu? João, obrigadíssimo pelas questões, pela atenção. Todas questões importantes, obviamente não vou conseguir esgotar todas aqui. Eu vou tentar pegar de maneira objetiva.
Primeiro, quão novo isso é, né, desde a década de 70. Eu até diria antes, tem que o Gunther Anders, né? O Gunther Anders está escrevendo antes disso, ele falou do tempo do fim antes disso. Então, eu acho que não é o novo, não sei, isso pode ser retratado. Isso tem que o povo vai rir, ele fala da morte das civilizações, tem catástrofes, tem o Benjamin. Então, dá para recuperar. Mas eu acho que tem uma diferença entre, talvez, esse processo que vem desde a Primeira Guerra Mundial, de crítica do progresso, tempos catastróficos, mas o quanto ele vai se tornando, talvez, hegemônico dentro de uma dimensão mais pública e coletiva. Eu acho que ele não era antes como é hoje, né? Posso ver, inclusive, streams, a quantidade de distopia que tem nas seriados, o quanto o mercado... Há um movimento que eu acho que hoje me parece diferente, ainda que ele não seja inédito. Então, por exemplo, aquela tese lá do Zoltan Simon, né, uma mudança sem precedentes, né, que nós estamos vivendo, eu acho que não, eu sou crítico isso. Eu acho que tem já críticas, tem momentos, mas me parece que mesmo na década de 70, há um tempo hegemônico de construção de futuro, desenvolvimentista mesmo, diante das guerras, da catástrofe, o efeito do neoliberalismo, né, que você tem, é muito diferente do que vai ser nos anos 2000, né, ele está começando. Então, acho que a gente está vivendo um período, hoje, que me parece mais crítico. E aí o papel, eu acho, também da catástrofe climática é fundamental. Os relatórios de IPCC, a sequência de eventos extremos climáticos que nós estamos vivendo, são todas experiências extremamente aceleradas, né, que já dão um tom diferente. Não são completamente novas, mas me parece que já dão um tom completamente diferente, inclusive o efeito da consciência da dimensão planetária climática. Eu acho que isso não está dado ali da década de 70, a não ser por círculos muito pequenos, né, de cientistas, de ambientalistas, e como isso está hoje pautando uma geopolítica de maneira muito clara, em termos de energia, em termos de domínios territoriais, enfim. Me parece que não é novo, mas é diferente. Eu resumiria assim. Eu acho que daria para falar um monte de dados aqui para mostrar que tem uma intensificação que já coloca, eu acho, em outro patamar a dimensão da catástrofe hoje do que era para a década de 70, ou era antes. A questão da mobilização social, sim, eu concordo com isso. Mas eu acho que essa crise, ou essa perda de evidência do futuro, ela se dá também a perda da crescência do futuro moderno, não do futuro em si, também, porque ela também se dá pelas mobilizações sociais, né? Eu participei de debates recentemente que eram colocados muito isso, por parte dos movimentos sociais. Nós não queremos o tempo da espera, nós não queremos essa forma de futuro, é agora. E, portanto, é uma reivindicação. Então, o que eu estou colocando aqui, ela parte também como forma de recusa desses movimentos, dessa forma de futuro e abertura de outros tipos de temporalização. E aí eu acho que por isso que tem o seu umbigo, não é só negativo, catástrofe. Ela abre esses outros tempos, e que se deve muito aos movimentos sociais, das mais variadas formas que nós estamos vivendo, que são extremamente potentes, né? A gente vê isso na sala de aula, a gente vê isso nas mídias, na rede social. Então, eu concordo. Assim, eu acho que o papel da mobilização dos movimentos sociais é fundamental. A questão se nós vivemos ainda na modernidade, eu sinceramente não sei. Porque implica também essa coisa de autodesignação epocal, que já é em si mesma moderna, né? A única sociedade que se autodesignou nesse sentido é moderna, né? Mas eu acho que é muito difícil responder isso, mas isso tem signos fortes de uma crise dessa modernidade ou de uma experiência histórica moderna. Por exemplo, a coisa da disponibilidade da história, me parece, né? É uma dimensão fundamental que o Kozelik aponta, essa dimensão que a história está disponível à ação humana, portanto, planejamento, temporalização da utopia. Eu acho que a questão da catástrofe climática, ela traz isso como um exemplo imediato, né? Tem um gráfico, tem um trouxe de slides aqui, mas muito significativo, assim, o tempo das conferências climáticas, desde a primeira, e a aceleração do aquecimento do planeta. Elas seguem juntas. Assim. Vai acontecendo debates, conferências, a criação, inclusive, de uma diplomacia planetária inédita, e o planeta vai crescendo, o aquecimento. Parece que como se é uma desincronização abissal do tempo da política e do tempo do planeta. O tempo do planeta é mais acelerado que o tempo da política. E isso, como que isso afeta, talvez, estruturalmente, essa crença que é possível
recuperar essa ideia com a plena disponibilidade da história e ação humana. Né? Então, eu acho que isso talvez nos jogue aí para uma outra ambientação temporal diferente da modernidade, mas também não conseguiria dizer assim de maneira, aquelas profecias filosóficas, não estamos mais, não estamos. Mas eu acho que a gente está vivendo coisas que talvez não caibam mais naquele quadro conceitual. E aí eu acho que a dimensão do antropoceno me parece uma dimensão fundamental. Os novos conceitos que estão, inclusive, esse é um foco de investigação que eu estou tentando, é mapear esses novos conceitos, limites planetários, habitabilidade, que estão sendo criados dentro dessa diplomacia ambiental planetária e que vão começar a regular as políticas do Estado-nação, das instituições. Né? Que tipo de temporalidade, que tipo de agência isso abre, por aí vai. Mas eu acho que é muito cedo ainda para dizer de maneira muito taxativa. Questão da construção de direitos, né, com estabilidade, eu acho que sim, o Estado Nacional sempre foi muito estável, né, durante tudo. Talvez o fim do Estado Nacional, eu diria, que com essas novas contestações e movimentos sociais, talvez abra uma chave, porque é algo que está acontecendo no Chile, que no Chile também de maneira muito limitada e ambígua, que é um Estado plurinacional. Isso seria, talvez, uma forma diferente desse Estado igual nação, né? Um Estado plurinacional, inclusive com bandeiras diferentes, com línguas diferentes. Né? A Bolívia. Então, eu acho que a gente está começando a ver reivindicações de outras formas de imaginação institucional política. O quanto isso vai, de fato, funcionar, não acho que ainda não é muito cedo. Mesmo no caso do Chile, do Equador, tem também lá suas limitações e ambiguidades. Né? Mas já abre um horizonte de reivindicação que me parece bastante pertinente para pensar essas novas politizações da nação, do Estado. Catástrofe e redes sociais, se está nas redes sociais, eu acho que está, mas não apenas. Catástrofe está nos recortes de queimadas, está na população carcerária, está no proporcional das redes sociais, elas dão ressonância, elas criam também uma temporalidade própria. Mas a catástrofe acho que está muito mais fora. Inclusive, o jornalista e o ambientalista estão desaparecendo. A catástrofe está acontecendo, eu acho. Ela não é uma dimensão das redes, ainda que nas redes ela tenha também um funcionamento próprio. Eu acho que as redes, elas entram nessa temporalidade disruptiva que eu estava falando, né? Porque como que é a arquitetura dos algoritmos? Eu até estava discutindo isso com os alunos hoje. Como é que uma certa experiência histórica está fundada numa tecnologia analógica, que é escrita, né? E como que ela tem um tempo de produção, de circulação, de consumo, e como que a tecnologia digital ela abre outras condições de temporalização. Só que essa tecnologia digital mediada por um tipo de arquitetura digital. Né? E esse tipo de arquitetura digital, das redes sociais, me parece que gera essa economia da atenção, que é uma economia do perfil também. Né? Como que você vai consumindo, você vai se cercando, o algoritmo vai te constringindo dentro de uma temporalidade que já está prevista no teu perfil, vai reforçando esse perfil. Mas isso não é uma condição da tecnologia digital, própria das redes, mas é de uma arquitetura, tal como elas são construídas por meio de empresas. Né? E daí eu acho que como que as redes sociais elas são apenas um hiperfenômeno de algo anterior, que é o controle de uma tecnologia algorítmica, que é a nova escrita. Assim como a escrita foi fundante ou de novas condições de temporalidade, a tecnologia algorítmica digital é fundante de outras temporalidades. E a gente ainda não pensou, acho que de maneira, acho que tem colegas que estão pensando muito bem nisso, a necessidade de regular, democratizar e o letramento digital. Quando tiver um letramento, uma democratização dos algoritmos, essa temporalidade disruptiva das redes vai só piorar. Mas acho que as nossos consideradores estão pensando isso. Sim. É uma outra tecnologia, como é escrita, e fundou uma historicidade própria. Mas acho que a catástrofe não está só nas redes sociais, não. Inclusive, as redes sociais também têm um tempo de ambiguidade, só para finalizar. Como que os movimentos indígenas ganharam uma ressonância na agenda pública, política, hoje no Brasil, em boa parte graças ao uso estratégico das redes sociais. Porque eles não tinham, a visibilidade desses movimentos era muito restrita, né? Dentro de uma tecnologia analógica, dos jornais, da grande mídia. Hoje, com essas redes, eles conseguem produzir mobilizações,
criar agências, subjetividades, que antes não conseguiam. Então, a Oscar Redes também tem esse caráter um pouco ambíguo, que é um pouco das brechas lá da farsa, né? Você pode usar também ela para outros sentidos. Enfim, eu não sei se eu respondi, são questões para a gente ficar aqui pensando junto. Henrique? Ah, tá aí, então tá. Henrique, depois veio. Você breve, assim, na verdade é uma questão que a gente já conversou informalmente aqui, mas que me veio de novo, ouvindo a sua exposição, de pensar esses tempos, né? Eu acho que você descreveu, né, um tempo que ainda tinha um horizonte de futuro, né, talvez um horizonte da modernização, né, essa palavra que já saiu um pouco da moda, né, mas que era um pouco uma categoria que pensava, né, uma maneira de você agenciar as forças dispersas da coletividade junto a um projeto de futuro. E esse outro tempo que você está descrevendo é um tempo da crise, né, que sincroniza negativamente, né? São duas formas distintas de sincronização. Aí é uma pergunta, tá? Realmente estou pensando alto e retomando uma conversas informais que a gente já teve. Se não tem algo que é comum aos dois, né? Esses dois momentos, com esse grande agente da sincronização chamado capitalismo, o modo de produção capitalista, né? Que já éramos capitalistas, talvez, em 1822, em 1922, em 2022, e talvez sejamos daqui a 100 anos, não se existe planeta. Mas esse grande agente da sincronização, né? Talvez, não sei, estou pensando, tem algo em comum a esses diferentes modos de sincronização que aparece com as suas especificidades. Né? Quer dizer, de um lado, é um capitalismo que age num estado de exceção, né? Nada é obstáculo, né, ao capital, né? Então, é um agente da crise, né, que opera pela crise. Né? A crise é uma condição do seu crescimento. Né? E, ao mesmo tempo, é aquele que unifica a agenda da modernização, né? Os programas de aceleração do crescimento, né? Então, uma agenda capitalista também. Então, é uma questão, né? Se você... Estou levantando uma bola aqui para ver como é que você poderia cortá-la, ou devolvê-la, ou mandá-la na minha cara, ou jogá-la para cima de novo. Essa categoria do capitalista está tão fora de moda, né? Na teoria da história, na historiografia, né? Que já foi uma categoria tão importante, inclusive, no pensamento social brasileiro, que parece que saiu da agenda, né? Mas que eu tenho dificuldade de tirá-la da agenda, né? Você não acha que... O que você pensa, né? Você não acha que também há uma categoria aí para se pensar, né? Eu não sei se a gente está na modernidade, nós estamos no modo de produção capitalista, né? Há 200 anos, talvez mais. E talvez continuemos até o mundo acabar. A gente sempre acha que tem muito tempo, mas aí o tempo passa. Pois é, esse é um dos problemas do tempo. Quanto tempo tem? A minha pergunta tem uma certa relação com a do Henrique, assim como com a do João, que antecedeu, né? Sendo, no entanto, muito mais uma pergunta às cegas. Eu tenho muita dificuldade de fazer um diagnóstico do nosso tempo e enxergar, né, exatamente o que se passa. Por isso eu chamo de uma pergunta às cegas. Né? Eu me sinto mesmo mais cego diante dessas transformações recentes. E eu acho que você faz um dos diagnósticos mais precisos dessa situação. Né? Eu concordo, assim como o João concordou, com os termos e os conceitos que você usou para fazer essa leitura, né, do nosso momento. Sobretudo essa ideia da temporalização disruptiva, né, que é negativamente sincronizada pelas crises. Eu acho isso muito interessante, acho que isso descreve muito bem a nossa existência no tempo. Né?
Agora, eu me pergunto, ouvindo você falar, eu também fiquei com uma sensação ligeiramente incômoda do que me parecia ser uma descrição processual unificada dessa imposição dessa temporalidade disruptiva, né? Pelo neoliberalismo, pelas próprias meia dúzia de empresas, como você falou, né? E eu me pergunto, que controlam os algoritmos, e eu me pergunto se não seria necessário distinguir dois níveis desse processo, né? Um nível de uma lógica de sistema, uma lógica sistemática, sem propriamente um sujeito, né? E que, ao mesmo tempo, é caótica, é sistemática, mas é caótica porque sem sujeito, porque não orientada, não teleológica. E um outro nível, que é o nível de uma lógica estratégica, aí sim, com sujeitos identificáveis, né? Mas que atuam dentro desse quadro mais amplo, né? Caótico sistemático, né? Então, porque senão a gente acaba tendo uma sensação quase que de teoria conspiratória, né? Dirigindo esse processo, né? E eu acho que não é isso, não se trata absolutamente disso. E um segundo ponto é quando você fala da espacialização do tempo. Eu tenho a impressão que isso é também um diagnóstico bastante preciso da nossa experiência temporal. Porque eu estava, inclusive, pensando nas conversas da nossa mesa da manhã, em que discutiu-se muito. Eu agora não vou conseguir lembrar o cansaço no dia já me impede precisamente os conceitos, mas em mais de uma intervenção havia uma substituição de um conceito mais temporal, né, de época, por uma análise nossa, do estudioso contemporâneo, que era calcada em categorias espaciais, categorias de distância, né, categorias de conexão, né, que remetem a essa simultaneidade, né? E simultaneidade remete à espacialização, né? Então, eu acho que é muito pregnante. Nós pensamos o tempo de forma muito espacializada. Ou, talvez, dizendo de outra forma, esse contínuo espaço-tempo é por nós pensado através, principalmente, do espaço, mas um espaço atravessado por processos temporais. Acho que... Só um minuto. Acho que só vai dar para você responder. Bom, enfim, também, apesar do cansaço, também a gente podia ficar aqui horas. Eu só queria acrescentar duas coisas. Uma, no finalzinho da sua fala, você falou que eu acho que era uma coisa que eu ia não é uma pergunta, é uma observação. Você falou assim, perda do futuro moderno. E eu acho que é a hora da gente falar mais isso, né? Quer dizer, qualificar o que é essa perda do futuro, né? Porque a gente fala perda do futuro, mas não é a perda do futuro, é de um determinado futuro, né? Que é o que a gente pode chamar de futuro moderno. Então, acho que isso é importante que seja qualificado, né? E aí eu acho que tem a ver com o início da fala do João. Ou falar em futuros, né? Ou falar outras formas de futuro. E aí eu assim, fiquei pensando, quando você estava descrevendo, acho que na segunda parte, o que seria esse tempo da crise, o tempo de crise, né, da crise de crise, se é um esforço, né, que você está fazendo, fiquei pensando no tempo de cela, né, do Mosaic agora mesmo.
o tempo moderno, o tempo de cela, como ele descreve, né? O que é o tempo de cela e o que se não é uma tentativa, óbvio. Eu sei que com todas as nossas... Não estou dizendo aqui que a gente está pretendendo fazer a reflexão que ele fez para a modernidade, mas tem ali, né, um esforço enorme de pensar a questão desse tempo. Não é só isso, ouvir. Se você, obviamente, imagina que sim, apesar do forte Artoli que você traz no seu peito, eu acho que tem uma conversa aí, né? Tem bastante, né? Vou conversar com o Henrique, tentar dar conta aqui. Questão modernidade, crise, capitalismo. Né? Concordo, acho que sim. Eu acho que o capitalismo tem sido muito retomado assim, recentemente. Né? Eu vejo, pelo menos, pouco eu acompanho de colegas que trabalham história ambiental, história de escravidão, o pessoal que trabalha desde a segunda escravidão. Eu acho que o capitalismo tem sido uma chave de entendimento que está voltando muito forte, eu acho. Porque tem toda uma nova história do capitalismo. Enfim. E quando eu estou falando ali de neoliberalismo, é uma forma do capitalismo. Né? O neoliberalismo ele é capitalista, ele é capitalismo. E também pensar o capitalismo na sua historicidade. Né? Não existe um capitalismo, ou pelo menos uma forma estável do capitalismo, mas justamente essa capacidade do capitalismo tem de se reinventar em diferentes momentos, inclusive na própria questão do antropoceno, o capitalismo de 1822 falou, desde 1493, o pessoal coloca, né, o início do antropoceno como o início da colonização de um sistema mundo capitalista que vai começar a se constituir ali. Então, eu acho que ele é fundamental. Mas, novamente, eu acho que tem formas de historicidade. E aí o papel da crise muda nessas formas de historicidade. Eu acho que, como que o capitalismo vai produzindo, principalmente usando a crise como modo de gerenciamento da sua temporalidade, muda. Então, é importante, eu acho, diferenciar esses. Tem relação com o capitalismo, modernidade e crise, mas ela é sempre igual? Não. Eu acho que tem hoje ali qualidades, vetores, características que são muito próprias, seja por causa da hiperaceleração, seja por causa que cada vez mais parece que esse capitalismo, essa crise, não é uma condição de superação da crise, mas a crise é por ela mesma, por mais... Eu acho que tem alguns elementos que talvez sejam diferentes, e aí, quando eu estou falando de crise, eu não estou falando a partir de alguns autores, né, David Chun, aqui no Brasil, a Letícia Cesarini tem trabalhado isso, essas novas formas sistêmicas que a crise tem dentro do capitalismo contemporâneo e do neoliberalismo. Então, eu concordo, é fundamental, mas é importante, eu acho que também, não singularizar com sempre o mesmo funcionamento da crise. Eu acho que tem funcionamentos diferentes, temporalidades diferentes e mecanismos diferentes através dos quais a relação capitalismo e crise se processa. E, inclusive, eu acho que agora vai ter uma nova, está tendo uma nova, que é a questão ambiental. Né? Como que o capitalismo já está se reinventando em função dessa crise climática, que é uma crise também inédita em termos históricos, né? Porque ela implica uma dimensão planetária, implica geoengenharia, implica uma série de questões de recursos que estão sendo reelaborados e que podem, inclusive, né, uma outra questão que nós falamos de Estado plurinacional, uma série de cientistas políticos estão falando de uma soberania planetária, que vai ser possivelmente gestada com a questão da crise climática. Ou seja, uma espécie de formação de centros de governo planetário que vão gerenciar a questão de recursos do planeta, porque isso tem projetos, tem formas já de pensar essa dimensão em diferentes vertentes de uma soberania planetária para além do Estado Nacional. Então, é importante ter visão sobre a questão histórica da relação. Pneu, crise com... Acho que é uma ótima observação, eu acho que é isso, né? Os dois níveis, uma lógica sistema e os agentes, para não parecer como um período de recuperação. Perfeito. Eu concordo. Assim. Ainda que a lógica sistêmica, eu acho interessante, mas eu também tenho um certo ceticismo em descrever isso como uma lógica sistêmica. Eu prefiro trabalhar com o que eu chamo de vetores de temporalização.
Então, você vai ter vetores, né? A crise climática, o neoliberalismo, os movimentos. Você tem vetores de temporalização, mas reduzir isso a uma grande descrição sistêmica, talvez você não consiga encaixar tudo, né? Então, mas eu acho que separar esses níveis, né, para não ficar parecendo uma grande integração, é fundamental. E é um dos riscos de trabalhar essas questões, né? Parece que como que a análise acaba podendo espelhar uma teoria de conspiração que é usada na própria, por esses agentes também. Mas é uma ótima observação. Pensar melhor como articular isso. A questão das espacialidades, categorias, eu concordo, acho que elas vão ganhando muito papel ultimamente, né? Território, por exemplo, a questão das escalas, né? Então, eu acho que isso também tem sido muito significativo. Maísa, essa questão do tempo de célula tem sido colocada, ultimamente, para mim e por mim. Porque um dos meus projetos agora, assim, eu fiz com o neoliberalismo, de fazer uma análise dos conceitos e da rede semântica no geral, isso que eu estava tentando fazer agora, muito no começo, para a questão climática. Então, ver como que nesses documentos, nesses debates públicos, institucionais sobre a questão climática, estão se acionando novos conceitos. Portanto, são conceitos inéditos, né? Limite planetário, habitabilidade, sustentabilidade, como que isso está se tornando cada vez mais fundamental para qualquer política, para as empresas. Então, está ganhando uma centralidade, uma nova linguagem, mas eu acho que como para pensar esse tempo, não é um tempo de célula, porque não é uma parte do Cosório que está pensando em Europa, e Alemanha e Europa, né? Mas quando você pensa hoje essas dimensões, elas são dimensões planetárias, várias escalas. E quando você vai ver, eu acho que estou tentando montar um quadro disso, você tem diferentes regimes semânticos e como esses conceitos vão estar sendo elaborados e disputados hoje. Desde um regime que usa os mesmos conceitos para uma dimensão Elon Musk, por exemplo, Bezos, que é uma questão colonização interplanetária, minerar satélite, transhumanismo, até uma dimensão mais de territorialidade, aterramento. Então, conceitos se cruzam, mas são articulados em redes semânticas potenciais hoje muito distintas. Então, acho que é importante entender como esses conceitos estão sendo elaborados, seus sentidos, mas como esses sentidos só podem ser definidos de maneira mais precisa, articulados em redes semânticas. Daí uma coisa lequiana, né? O conceito não pode ser definido sozinho. Então, não adianta pegar o conceito da habitabilidade, de limite planetário, e tentar designar isso como uma chave do nosso tempo. Porque se eu pegar em regimes diferentes, vai significar temporalidades diferentes, agências diferentes. Mas eu acho que essa é uma questão fundamental, porque esses conceitos, me parece, cada vez mais vão pautar as condições de temporalidades cotidianas do Estado-nação, das empresas, do capitalismo, né? E eu acho que, mas é a dificuldade de fazer uma história conceitual do tempo presente. Mas eu acho que seria similar, mas diferente, né? Porque tem a dimensão espacial e a dimensão de incerteza de não ter esse distanciamento, torna a coisa mais difícil. E eu concordo contigo, a perda desse modo de temporalização do futuro moderno. Essa perda, né? E como que a reinvenção de habitar outros tempos é habitar outros futuros também. Eu acho que isso é importante frisar, né? Não é o futuro em si. Né? O futuro em si existe e vai existir independente da gente, inclusive. Né? É o modo do como o futuro ordena um tipo de temporalização. Isso acho que é uma questão fundamental para pautar. Inclusive o texto do Marcelo também. Eu pensei nele. Ele insiste muito nessa questão, né? Que é o futuro moderno. Enfim, não sei se eu respondi. Rapidinho, você não estava aí na palestra do Antônio Bispo, eu queria trazer que ele fala uma coisa tão bonita, né? Ele é lavrador, né? E eu acho que assim como a Maísa trouxe o Krenak no final da fala dela hoje, né? Ele fala: a semente é o começo, é o meio e é o começo de novo. É muito legal, né? E eu acho que até no livro dele mesmo,
colonização, quilombos, ele tem ali uma reflexão muito interessante sobre, eu não vejo nem um pouco como algo, digamos assim, que está no modelo ou no regime do Estado, né? Ele propõe, eu acho que tanto o Ailton também, e outros pensadores, eles propõem uma possibilidade de uma aliança ainda, né? Isso é o que a gente não sabe, né? É uma aliança que pode ser traída, né? Mas eu acho que eles estão pensando na construção de um território, apostando talvez na possibilidade de uma aliança com esses outros, que somos nós, né? E assim como a Célia Tupinambá também, né? Que vai reconstruir o manto Tupinambá como uma defesa desse território que eu acho que é uma outra nação, né? São vários outros tempos. Eu acho que é aí que a gente tem que beber um pouco, né? Para pensar. Enfim. Mas eu queria trazer isso, né? Eu acho que é muito bonito quando ele fala também. Ele nem falou tanto aqui na palestra, mas nas lives dele. E no livro está muito bem colocado, eu acho, essa questão, né, da possibilidade. Ele não fala de água, mas de uma fronteira, né? Como é que se pode pensar uma fronteira e uma articulação dentro dessa fronteira, que seria o território do quilombo, né? E esse entorno. Não, concordo. Por isso estava contando que Henrique, eu me perdi na conferência do Bruno. Eu já vi ele falando disso também. Me parece que tem muita coisa. Esses movimentos que estão criando essa temporalização, na verdade. Essas outras formas de temporalização. E eu gosto de uma expressão do Mauro Almeida, do antropólogo, que ele fala de cosmologias. O que é o termo que ele usa? Que não podem se reduzir uma a outra, elas são incomensuráveis, cosmologias incomensuráveis e alianças pragmáticas. Né? Então, me parece que isso é uma chave interessante para entender essas temporalidades diferentes, no limite incomensuráveis, que, portanto, temporalidades que implicam cosmologias diferentes, elas não podem ser reduzidas uma a outra, mas elas também não deixam de permitir alianças pragmáticas. Né? Portanto, elas têm visões, elas têm uma relação objetiva com o mundo, que permite alianças pragmáticas, por mais densas, tênues e frágeis que sejam. E eu gosto desse termo para pensar essa questão de uma cronopolítica, né? Sem que, novamente, a gente reduza o tempo do outro a uma visão qualquer. Eu acho perfeito. Eu também tenho perdido a conferência dele. Mas obrigada, Rodrigo. Olha, eu agradeço muitíssimo, Rodrigo, foi maravilhoso. Muito obrigada. E é isso, gente.